Fala pessoal, beleza? Alexandre falando aqui com vocês. Hoje vamos fazer uma aula de circuitos de iluminação. Circuito de iluminação é bem tranquilo também. Vamos acessar nossa planta térreo para a planta baixa. Aqui estamos. E vamos vir aqui em equipamento elétrico. Equipamento elétrico, eu tenho vários tipos de quadros, postes, ramais, né, que a gente pode estar usando. Eu vou colocar a fim aqui do projeto um poste de medição. Esse poste de medição eu vou deixar ele aqui próximo à nossa entrada, em um lugar que não atrapalhe muito também, né? Olha que bacana esse poste de medição como ele vem, ó. Aqui eu estou com um RAID, né? Esse poste de medição ele vem completo, né? Com o padrão de entrada, a caixa subterrânea, ou a barra de aterramento, tudo que você precisa, né? Vou dar um HC aqui, voltando, HR, desculpa, voltando a ele. Ele já está enterrado aqui, ele tem a quantidade que ele enterra, e ele está faceando aqui o nosso piso, né? Então, o poste de medição tem que ser um local aí bem legalzinho, certo? Para colocar ele. Talvez eu possa colocar ele aqui também nessa lateral, acessar a planta baixa aqui, colocar ele aqui também, se não for atrapalhar, né? Próximo aqui, mas ele tem que estar embutido, né? Hoje, né, nos padrões, pelo menos da CPFL, aqui dentro da nossa cidade do interior paulista, tem que estar, cada concessionária pede um tipo, né, de inserção do poste. Aqui tem que ser um poste padrão para ser ligado, né? A energia não se liga mais em qualquer tipo de poste de medidor. Bom, agora vamos colocar nossos quadros, né, de distribuição. Vou vir aqui em equipamento elétrico e vou escolher o nosso quadro de medição. Tenho desde o quadro de 3, 4, 8 disjuntores e vou pegar esse de 18, 24, PVC embutir. E eu vou alocar esse quadro para a gente fazer a configuração dele, né? Eu vou colocar esse quadro na entrada aqui da casa já, ó, nesse local aqui na entrada. Eu vou inserir ele e vou fazer algumas configurações que eu tenho que fazer nele, né? Primeira coisa, eu vou estar chegando aqui e vou escolher em propriedades o nome dele, né? O nome dele, vamos aqui em anotações gerais, QDC. Eu vou colocar como QD, né? Quadro de distribuição QD1. Perfeito. E vou colocar ele como trifásico, né? Um quadro de 3 fases. E vou clicar sobre ele aqui e vou colocar sistema de distribuição 127.220 trifásico. Então ele já vai estar configurado esse quadro. Ele está em linhas de detalhe alto, né? Eu vou virar ele aqui, ó. Aqui ele está colocado no modo correto, né? Porque ele está embutido com as entradas dentro da nossa casa aqui. E se você colocar em nível de detalhe alto, aqui ele já vai conseguir mostrar como esse quadro está sendo embutido aqui, ó. Estão vendo? Que ele coloca uma linha, né? Já de distribuição, mostra como esse quadro está embutido. Então a configuração é bem simples, né? Colocar aqui a altura do quadro. Eu coloco ele sempre a 1,20 m. Se vocês quiserem colocar uma altura diferente, pode ser colocada também. Ele está no nível 1. E lembrando que eu tenho que mudar os nomes dele para QD1, né? E colocar que ele é um sistema de distribuição 3 fases com 3 fases 220. Beleza, agora eu vou colocar outro quadro também no superior, que eu vou colocar aqui no corredor, ó. Posso colocar até no início do corredor ele, acho que é até melhor, né? Vou vir aqui também em equipamento, vou colocar esse quadro aqui no início do corredor e vou fazer o mesmo processo de configuração. Vou colocar aqui que ele é um 3 fases, trifásico. Vou lá embaixo, vou colocar ele como QD2
ele é o nosso quadro número 2, e vou colocar as 3 fases também que ele tem que ter. 3 fases e aplicar. E daí você vai notar que ele já está selecionado aqui o sistema de distribuição trifásico 3F mais N mais terra. 3 fases mais neutro mais terra. Perfeito, gente? Agora eu vou começar a atrelar o nosso sistema de distribuição de iluminação. Eu vou clicar sobre o tag, né, e vou fazer um hide categoria, né, que é o HC aqui no nosso teclado. Ele oculta todos os tags que eu indiquei. Se eu colocar HR, volta todos os tags. Clicando sobre ele, colocando o HC, ele tira a categoria para nós. Agora eu vou nomear os circuitos. Primeira coisa que eu devo fazer é clicar sobre a nossa lâmpada e clicar em força. Selecionar que ela é um polo, né, 127 volts. E eu vou selecionar o nosso painel. Bacana. Agora no selecionar painel, eu vou selecionar os itens, né, que eu vou estar colocando junto. Né? Eu vou colocar aqui todos os disjuntores, né, e também todas as lâmpadas que fazem parte do circuito número 1. Agora feito isso, a gente vai clicar aqui em editar circuito. Com esses editar circuitos, nós vamos adicionar todos os interruptores, né, dando já um clique sobre ele, e as lâmpadas que vão fazer parte do nosso circuito número 1. Então, só estou selecionando. Esse aqui já está selecionado. Vou selecionar esse. O interruptor dela. O J. A lâmpada do J. Essa lâmpada também aqui, que é do D, né? Eu vou colocar um esquema só de iluminação, né, para toda a parte de baixo aqui. Então, coloco aqui nesse interruptor E na lâmpada e interruptor F, lâmpada e interruptor G, interruptor H e sua lâmpada, então lâmpada do I e interruptor do I. Perfeito. Com isso agora, QD1, se eu quiser remover algum e separar circuitos, também ok. Eu vou dar um concluir aqui. Se eu fizer um HR, né, que é para voltar, o que ele fez? Ele fez uma nomeação aqui para nós, ó, 1B, 1D. Então ele está no circuito 1B e aqui está no tag 220 VAs dessa lâmpada, o circuito número 1 e o B, que é o nosso circuito, né, que liga no interruptor B. Então ele nomeou todos os circuitos. Vamos conferir todos aqui, ó. 1C, ok. 1 também está no circuito 1 com o D, circuito 1 com o E, circuito 1 com o F, circuito 1 com o G, 1 com o H e 1 com o I. Perfeito, todas as nossas lâmpadas aqui de baixo estão no mesmo circuito, 1 com o J. Agora a gente deve fazer a mesma coisa para o andar de cima, né, do superior. Nosso quadro está aqui, vamos fazer a mesma coisinha, né? HC faz a hide category, perfeito. Vamos clicar na nossa caixinha de força, 127 volts. Vamos selecionar nosso painel 2 agora, que é o painel de cima, ele já até indicou, e vamos editar o circuito. Vamos selecionar todos os interruptores junto com todas as lâmpadas. Lâmpadas, interruptores. Interruptores do D, lâmpada do D. Interruptores do B, lâmpada do B.
lâmpadas aqui do nosso corredor, com o seu interruptor que controla, o J, com a lâmpada do J, o I, com a lâmpada do I, no closet, com o L, e o A, com a caixinha de força dele. Isso aqui a gente já selecionou, não marcou, selecionou. Está no QD2, se eu quiser fazer outros circuitos também, eu deixo de fora, faço divisão de circuitos. Aqui eu estou criando um só, perfeito, já criou o circuito do quadro 2. Agora eu vou dar um HR e vamos conferir se está tudo certo de conforme a gente fez. Então aqui está lá 1H1, circuito 1H1, H1, 1F1, F1, 1D1, D1, C1, opa, não entrou no nosso circuito. Então vamos ter que editá-lo, esquecemos desse carinha. Vamos dar um HC e vamos colocar também no circuito. Força, ok. Vamos selecionar aqui e vamos aproveitar e já criar um circuito para esse cara aqui, né? Vamos mostrar que é possível criar outro circuito também. Eu não vou colocar no circuito 1, vou colocar no circuito 2. Então eu vou criar aqui o editar caminho, editar circuito, vou colocar o nosso interruptor e vou dar um OK. HR. Ele criou o circuito 2 de iluminação 2C1, C1. Então, foi até bom ter acontecido isso, porque a gente mostrou que dá para criar outro circuito também de iluminação, né? Fica mais fácil, mais tranquilo. Caso você queira deixar no circuito 1, né, você vai ter que fazer a modificação aqui do circuito, né? Aqui embaixo. Vamos deixar do jeito que está aqui para deixar dois circuitos de iluminação. 1B1, 1B1, 1A1, 1A1. Criados os dois circuitos aqui de iluminação, agora eu tenho que modificar, né, algumas qualidades, aí, propriedades do nosso circuito dentro do nosso quadro. Vamos acessar aqui nosso quadro, QD2, e vamos vir aqui em circuitos elétricos. Aqui estão os dois circuitos que eu criei. Se eu quiser adicionar novamente aquele circuito 1, eu vou desconectar esse circuito 2, né? E que está mostrando que está vindo direto do quadro da iluminação, e vou adicionar ele ao circuito 1, editando o circuito, e tiro ele do circuito 2. Coisas importantes que tem que ser feita é clicar no circuito 1 e fazer algumas nomeações, né? Primeira coisa, tipo de fiação. Eu vou colocar a fiação para iluminação, que é a segunda deles aqui. E vou criar também aqui uma nomeação no tipo de carga, né? Eu vou colocar aqui no nome da carga um nome específico para o nosso circuito. Eu devo pregar aqui nosso circuito aqui, nome da carga. Eu vou criar um nome de carga aqui, ó, próprio. Opa, vamos voltar. Vamos voltar aqui no quadro. Circuitos 1. Vamos ver aqui está iluminação, iluminação, ok. Vou clicar aqui. Vou criar o nome da carga aqui como um nome específico. Eu vou colocar aqui como iluminação superior. Eu vou copiar aqui com Ctrl C e vou colocar no notas do circuito tabela também, que é a nossa tabela que vai gerar, também é a mesma coisa. Isso vai ajudar a gente a organizar lá na frente. Mesma coisa eu vou fazer aqui nos circuitos elétricos número 2, né, que é da varanda. Para a gente saber que tem uma diferenciação, eu vou colocar também aqui iluminação no tipo de fiação. Vou subir lá e vou colocar aqui, ó, iluminação superior, varanda. Só para a gente saber que tem dois circuitos. Iluminação
superior varanda. E vou copiar ele aqui com Ctrl C. E vou colocar aqui em cima também para organização. Vou fazer a mesma coisa lá no circuito de baixo. Vou na planta baixa, clico sobre o quadro, circuitos elétricos, circuito número 1, que é o nosso circuito de iluminação inferior. Vou colocar nosso tipo de fiação para iluminação e vou clicar aqui, vou vir deletar todos e vou colocar iluminação térreo. E vou com Ctrl C colocar nas notas do circuito da tabela Engenharia Elétrica. Perfeito, está configurado tudo que a gente precisa do circuito de iluminação. Já criado então todos os circuitos e nomeados deles, com as fiações ok, finalizamos aqui o nosso inserção de circuitos de iluminação. E a gente se vê na próxima aula com circuitos de tubos. Um grande abraço, até mais!